Então, se você não sabe empreender, o que você tem que fazer? Se juntar com pessoas que empreendem. Andar com elas, aprender com elas, ter experiências com elas. Yuri, mas e se essa não for a vontade de Deus? E se a vontade de Deus para mim é ser servidor público? Seja muito bem-vinda a essa aula que é como espalhar a cultura do reino por meio do seu negócio. Isso, como você pegar o reino, espalhar ele pela terra, cumprir o ID de Jesus usando o empreendedorismo, usando a sua empresa, seus negócios, sua carreira profissional, seu emprego. É isso que nós vamos falar hoje. Eu acredito no sacerdócio de mercado. Não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas esse termo, sacerdote de mercado, ele é muito utilizado por cristãos que são empresários e que usam os seus negócios para propagarem o reino por meio dos seus negócios, as suas empresas, junto aos seus clientes, seus fornecedores, seus funcionários. Isso chama sacerdote de mercado. É quando você vai ao mercado como um líder da palavra, como um pregador da palavra, como cartas vivas, como Paulo dizia em suas cartas. Nós devemos ser cartas vivas, ou seja, a palavra em movimento, destinada a um destinatário. Estranho nessa frase, destinada a um destinatário. Mas é exatamente isso. A gente acredita que os sacerdotes de mercado, eles são ferramentas poderosas na mão de Deus para propagar o reino. Muitas vezes as pessoas elas estão desarmadas quando você está andando no seu dia a dia e quando você oferece, quando você entrega para ela o reino, ela fala, mas como é que é esse reino? O que é esse reino? Um dia desses eu estava no CrossFit e uma pessoa no final da aula veio me perguntar, posso fazer um teste com você e tal? Enfim, eu falei, pode. Você trabalha com o quê? E eu falei, eu propago o reino por meio de empreendedores. Aí ele, reino? Como assim reino? Não entendi. Que reino? E aí ele me deu a oportunidade de falar sobre esse reino maravilhoso com ele. Entende? Então, as pessoas ali, elas estão abertas. Elas estão no mercado. Se você chamar ela para uma igreja, por exemplo, talvez ela tenha uma resistência. Agora, se você fizer isso por meio das obras das suas mãos, por meio dos seus negócios, produtos, serviços, na sua profissão como vendedor, na sua profissão como, de repente, um microempresário, um pipoqueiro, uma salgadeira, uma boleira, uma confeitaria, as pessoas estejam mais abertas a receberem a palavra, porque não existe nenhum preconceito. Preconceito é um conceito pré-estabelecido. As pessoas colocaram Jesus como Jesus religioso, mas Jesus não é uma religião. Jesus nunca pregou uma religião. E assim, eu fico impressionado que algumas pessoas, irmãos na fé, me procuram entre aspas, né? Eu recebo mensagens aí e as pessoas falam, nossa, que absurdo, como é que você fala um negócio desse? Como assim ser bem remunerado? Eu falo assim, por que o seu patrão te paga um salário? Se ele é seu patrão, ele te paga um salário para você trabalhar para ele, não é isso? Agora, quem você acha que pagaria mais para você fazer um trabalho? O seu patrão ou o seu pai? É bem provável que seu pai pagaria muito mais, sabe por quê? Porque na realidade tudo que ele te dá já é seu. É só você olhar lá na história do filho pródigo, é isso que fala lá. O filho que saiu e depois voltou, né? E aí depois aquele filho que ficou falou, você nunca fez isso para mim. Ele falou, mas eu não estou entendendo, tudo que é meu já é seu. Por que você não tomou posse disso? Por que você nunca fez o jantar, o churrasco? Entende? Então, entenda que não é um absurdo. Absurdo é você achar que servir a Deus é só nas quatro paredes.
Imagina que desperdício. Imagina que Deus fez uma semana com 7 dias, beleza? Faz as contas aí depois. Dos 7 dias, a gente vai para a igreja, muitas vezes, a maioria das pessoas vão uma vez por semana, só aos domingos. E eles nem vão o dia inteiro, eles vão ali por cerca de 1 a 2 horas. Agora pensa comigo, Deus fez 7 dias na semana. Para você ir 2 horas por semana, ele fez 7 vezes 24. Vamos ver quanto que dá essa conta aqui, ó. 7 vezes 24. São 168 horas. Então, geralmente você vai 2 horas. Então, 2 dividido por 168 dá 1,19% do seu tempo de vida em uma semana. 1,19% do seu tempo útil da semana. Na verdade, não é nem do seu tempo útil, é da sua semana. Vou repetir. 1,19% da sua semana. Você serve a Deus? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa conta. Deus não é um ser, Deus não é um tempero para você misturar na sua vida. Não, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo. Você não pode ficar misturando Deus nas coisas que você faz. Ele já é. Ele está em todo lugar, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele te fez para muito mais do que apenas servi-lo em 1,19% do seu tempo. A maioria dos cristãos acha que estar na igreja é a vida espiritual. Você, não sei se você já percebeu isso, mas o mundo ele inverte as coisas. A serpente inverteu a frase e o mandamento de Deus. Ela colocou um não ali no meio da frase. Depois você olha lá no Gênesis e confundiu a cabeça de Eva. É assim que a serpente trabalha, é assim que o inimigo trabalha. Ele trabalha com confusão, ele trabalha com mentira, ele trabalha com distorção, com dúvida, para gerar dúvida no nosso coração e na nossa mente. Então entenda que você dedicar 1,19% achando que isso é servir a Deus, isso não é servir a Deus, isso é ir à igreja. Deus te fez para servi-lo em todos os dias, em prol de um propósito do reino. Então entenda que um sacerdote de mercado, ele não é um pastor que atende empresários. Ele é um empresário que propaga o reino pela terra, por meio do seu negócio. Mas não necessariamente isso significa que ele vai pregar a palavra. Não, ele vai ser a palavra. Ele vai ser uma carta viva. Ele vai ser a palavra em movimento, o verbo. Ele vai deixar sair para fora uma resposta do trono para esta geração. Isso é um sacerdote de mercado. É aquele que não serve a igreja apenas em 1,19% do seu tempo semanal. Que vai à igreja, simplesmente ouve a palavra e à tarde ele já nem se lembra mais do que foi pregado. Não, é aquele que vive a palavra em tudo que faz. Quando a gente fala de sacerdócio de mercado, a gente não está falando aqui de construir igreja, de construir um ministério. Não, é de viver o reino fora das 4 paredes da igreja. E eu também quero deixar claro para você que eu não estou dizendo para você abandonar a igreja. Não, a igreja é essencial. É essencial. Você precisa estar em comunhão, você precisa se alimentar, você precisa ser alimentado, você precisa servir aos seus irmãos. Eu sirvo na minha igreja. Tenho um ministério, que é a chamada Academia das Nações, onde eu sirvo aos meus irmãos. Eu sou professor, eu trabalho na administração, no conselho de gestão da Academia das Nações. Então eu trabalho no planejamento estratégico, eu sirvo a minha igreja, eu sirvo aos meus irmãos. A igreja é essencial, essencial. Eu sou muito grato à igreja por tudo que ela fez por mim, por ter me resgatado do mundo, por ter desvendado os meus olhos, tirado as vendas, as escamas. Lá é o lugar onde eu me aqueço, onde eu estou em comunhão. Mas sabe o que Deus espera de nós?
é que nós o sirvamos em tudo. Eu vejo muitos cristãos falando assim, não, porque eu sou empresário e eu sou pastor. Deus nem olha para isso. Deus não quer saber disso, Ele olha para você como um filho, como uma filha e ponto final. O pastor, o empresário, o funcionário, o marido, a esposa, a mãe, isso são só missões que você recebeu na terra. E em todas essas missões você precisa propagar o reino. Yuri, mas como é que eu faço isso? Presta atenção, é simples. Faça tudo como se fizesse para Deus. Faça tudo com excelência, cobre preço justo, seja honesto, seja íntegro. Mais ainda, seja a palavra em movimento. Descubra o seu propósito e propague o reino por meio da execução desse propósito. Porque no seu propósito está intimamente ligado com o atributo de Deus que você revela à terra. Entende que Jesus, ele veio revelar o Pai na terra. Todo mundo só conhecia o Deus, mas ninguém conhecia o Pai. Jesus foi o primeiro a revelar Deus como Pai, a natureza Pai de Deus. Ele falava, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, eu só falo o que eu vejo meu pai falar, ou seja, ele tinha plena comunhão em 100% do tempo com Deus. Não era só na igreja, no templo. Não era. Jesus sofreu todas as influências daquela época cultural, familiar, todas as influências. Só que Jesus vivia o reino em tudo que ele fazia. Ele era carpinteiro, não era? Entendeu? Ele teve uma profissão. Em tudo ele dava graças. Em tudo ele propagava o reino. Isso é um sacerdote de mercado. Ele era o verbo. Você precisa entrar em movimento pela palavra. Isso é um sacerdote de mercado. Imagina o seguinte, imagina que um produto seu vai entrar em casas que você nunca vai entrar. Agora imagina se o seu produto leva à presença, imagina se o seu produto ou o seu serviço levam uma carta viva da parte do Pai para as pessoas. Você vai entrar em lugares que você nunca entrou e nem você vai entrar, mas o seu produto pode entrar. E esse produto prega a palavra para as pessoas, entrega o reino para elas e elas podem ser impactadas pela palavra. A minha pergunta é, qual é a chance de você levar essas pessoas para dentro da igreja num primeiro convite? Elas nem te conhecem. Agora imagina você poder entrar na casa dela, pregar a palavra, sem você nem ter ido lá. É isso que é um sacerdote de mercado. É aquele que intencionalmente comunica o reino, propaga o reino por meio do trabalho. Seja CLT, seja negócio, seja um assalariado, seja um autônomo, seja um prestador de serviço, seja um produto, não interessa. É um sacerdote de mercado. É aquele que é o sacerdote, é aquele que tem uma intenção espiritual e entrega algo espiritual por meio de um produto, por meio de uma entrega. Eu estava falando para você sobre a questão das distorções, a mentira, a confusão. Então, muitas pessoas se confundem nessa vida e se dividem nessa vida dita como secular e a vida espiritual, a vida sagrada. Não, na minha vida secular eu sou empresário. Na minha vida espiritual eu sou pastor. Deus não faz essa separação. Você tem uma vida só. Apenas uma. Você não tem uma segunda chance. E você tem que entender que todo dia é um presente que Deus te dá. De você cumprir o propósito dele. De você entregar a resposta que ele enviou da parte dele para essa geração. Você carrega uma resposta da parte de Deus para essa geração. Ela precisa sair para fora.
ela precisa ser entregue àqueles os quais o Senhor escolheu. Você pode fazer isso pregando, você pode fazer isso nos seus negócios, nos seus produtos, na sua profissão. Então, faça tudo como se fizesse para Deus. No menor, estou fazendo um café da manhã para minha família. Faça isso como se estivesse fazendo para Deus. Vou acordar minha esposa, vou levantar os meus filhos, vou levar eles na escola. Faça isso como se estivesse fazendo para Deus. Você vai ver o quanto Deus se alegra com um sacerdote de mercado. Chegou na sua empresa, faça isso para os seus funcionários. Entregue o reino para eles. Às vezes tome o prejuízo. Tome o prejuízo, deixe claro que você vai fazer aquilo por ele, pelo reino, porque você sabe quem ele é. Eu tenho um cliente que ele estava com uma circunstância ali de mais ou menos um ano, que ele estava dando chance para um colaborador, dando chance, e o cara não conseguia resolver, e ele dando chance. Chega um dia, a gente estava numa reunião, eu estava nessa reunião, e aí ele falou uma grande besteira, e na realidade ele contou o que ele estava fazendo com a intenção de falar que estava fazendo algo proativo. Mas aquilo era um tiro no pé. E eu concordo que era um tiro no pé. Eu concordo que aquela decisão era uma decisão péssima a ser tomada. Enfim, quando ele falou isso, eu fiz, meu Deus, esse cara vai ser demitido. Não vai ter mais jeito. E eu, de todas as formas, tentando segurar o cara e tal. Terminou a reunião, mandou todo mundo sair. O dono da empresa me chamou e falou assim, me chamou e chamou a moça da RH, a diretora de RH. Chamou e falou assim, pode fazer a carteira dele, pede a carteira dele e pode mandar ele embora. E aí eu falei, por que você vai mandar ele embora? Por que você vai mandar ele embora? Não, isso é um absurdo. Como é que o cara faz um negócio desse? E começou a falar um monte de coisa. Pá, pá, pá. Falei, pera só um pouquinho, pega um papel aí. Não, lá vem você com suas coisas. Eu não vou dar mais chance pra ele não. Calma, tô pedindo pra você dar chance. Pega um papel aí. E aí ele pegou um papel. E eu falei assim, eu e meus papéis, né? Aí ele falou assim, tá, diz aí o que é. Eu falei, quem é o fulano de tal? Não, não, Yuri. Não, eu já falei, quem é o fulano de tal? Bora, escreve aí. Quem é o fulano de tal? Bora, põe pontos positivos, põe pontos negativos. Escreve aí. Aí só escrevendo. Tá. Escreveu nas duas colunas. Claro que no negativo tinha muito mais do que no positivo, né? Falei, beleza, agora dobra no meio, põe a parte negativa para trás e deixa só a parte positiva na frente. Aí ele dobrou e eu falei assim, agora pensa na sua empresa. Qual é o setor em que você precisa de uma pessoa que tem esses atributos? Se chegasse uma pessoa aqui com um currículo que tivesse comprovado que ele tem esses atributos, onde você colocaria essa pessoa? Aí ele olhou, aí ele falou assim, cara, tem um setor que está precisando de uma pessoa exatamente assim. Eu falei, então pronto. Então vou te pedir uma coisa, pega essa pessoa, coloca nesse lugar. Coloca nesse lugar. E dá para ele aí 15 dias. Se não der certo, você manda ele embora. Agora, se der certo, você economizou, você otimizou um recurso, ele já conhece a cultura da empresa, já está aqui há 2 anos. Então, mais um teste, o último teste. Pode ser? Aí ele, você sempre protegendo as pessoas. Eu não estou protegendo as pessoas. Eu estou protegendo você. Porque senão você vai pagar rescisão contratual, você vai pagar um monte de coisa que você não precisa pagar. Ao invés de ter que, você vai ter que contratar outra pessoa, então você vai ter que fazer processo seletivo, você vai gastar com isso. Eu estou protegendo você, eu estou cuidando de você. Aí ele falou, é verdade, né? Ele já está aqui dentro. Apesar dele ser meio tapado, mas ele está aqui dentro. Eu falei, é isso mesmo. Foi, pegou a pessoa, trocou de setor e botou uma outra pessoa no lugar dele. Sabe o que aconteceu? Em uma semana, presta atenção, no setor anterior que ele estava, já não batia a meta há mais de 6 meses. Em uma semana, o setor bateu a meta. E
nessa mesma semana, aquele setor para onde esse colaborador foi, que também não batia a meta, em uma semana, também bateu a meta, porque ele estava lá. Então, muitas vezes, você vai ter que tomar o prejuízo pelo reino. Porque é exatamente isso que Jesus faz. Jesus chamou Judas de amigo quando o comportamento de Judas era reprovável. Jesus chamou Pedro de volta quando o comportamento de Pedro era reprovável. Jesus falou para Pedro que ele ia negar ele 3 vezes. Jesus morreu, Jesus volta e ele fala: avisa os meus discípulos e a Pedro que eu voltei. O comportamento de Pedro era reprovável, mas Jesus sabia quem ele era. Isso é ser um sacerdote de mercado. É você comunicar às pessoas quem elas são, independente do comportamento que elas têm. Agora, claro que você tem que aprender a tomar decisões, você tem que ser maduro para tomar essas decisões, inclusive com você mesmo. Mas o sacerdote de mercado, ele vive em prol do reino, realizando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está em conexão direta com o Pai, para fazer exatamente aquilo que ele precisa fazer, mesmo que ele tenha que tomar um prejuízo pelo reino, porque ele toma um prejuízo natural para ganhar no sobrenatural. Então, isso é um sacerdote de mercado. É você identificar Deus e propagar Ele em tudo que você faz. E mostrar para as pessoas que isso é Deus. Deixar claro para elas que isso é Deus. É conectar essas pessoas, deixar um legado e viver esse reino fora das 4 paredes. Isso é um sacerdote de mercado. Isso é propagar o reino por meio das obras das suas mãos, por meio do seu negócio. Vou dar alguns exemplos para você entender de forma prática. A Sandra, provavelmente você já conhece porque eu falo muito dela, né? Todo cliente que compra um bolo da Sandra recebe uma mensagem escrita à mão dela. Ela escreve na embalagem. Yuri, mas ela nem conhece. Ela conhece todos os clientes para saber o que as pessoas precisam ouvir? Não. Ela está em constante contato com o pai, percebendo no pai o que ela quer entregar, o que aquelas pessoas precisam ouvir. Os testemunhos que ela recebe é: nossa, que mensagem é essa? Aquela frase que você escreveu na minha embalagem era para mim. Às vezes é um versículo bíblico, às vezes é um versículo bíblico, mas numa linguagem mais né, aquela Bíblia, a mensagem, não sei se você já viu essa Bíblia, ela é como se fosse uma carta, né? Às vezes ela pega mensagens dali, às vezes ela escreve do coração dela mesmo. Isso é entregar o reino. Isso foi um jeito que ela encontrou de propagar o reino pela terra por meio do produto dela. Ela não tem condição de conversar com esses clientes, mas o bolo dela chega a essas pessoas. E quando a pessoa chega e recebe esperando só um bolo e recebe uma carta viva, isso muda tudo. Eu tenho outra mentoriada, que é a Josiane, ela desenvolve protetor de porta. Só que no protetor de porta, ela coloca um versículo bíblico para profetizar sobre aquela família. Isso é entregar o reino. Só que aqui eu estou falando de entregar o reino usando a palavra. Agora eu quero te dar um outro exemplo, que é sem usar a palavra, que é o exemplo da Nayara. Ela traz liberdade a mulheres, gerando renda e senso de utilidade, ao conectá-las à prosperidade do reino com o artesanato. É isso que ela faz. Ela ensina mães, donas de casa, a transformarem em R$ 30 em R$ 400 em uma semana. Ela traz a liberdade, a prosperidade. Ela traz uma visão de reino para aquelas pessoas. Prosperidade é crescimento, é natural. Então o que ela faz? Por meio de um programa, por meio de um ensino, ela traz a liberdade que o reino dá. E no meio do processo ela fala sobre isso. Sabe o que é isso? Isso é o reino. É assim que o reino funciona. Ele quer te dar essa liberdade. Jesus, sempre te dá esse senso de utilidade. Então ela entrega o reino por meio de uma experiência. Não por meio de uma palavra, mas por meio de uma experiência. Ó, tá vendo isso que você viveu? Isso é o reino.
É assim que Deus quer que você viva. É um processo de transformação constante, mas de multiplicação exponencial. Sede fecundos, enchei e multiplicai. Entendeu? É você entregar um princípio do reino por meio de uma experiência. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Eu estava ministrando um treinamento no Banco do Brasil e é um treinamento caríssimo. Os clientes pagam muito caro para a gente ir lá fazer isso. E aí a cliente, né, a pessoa do banco que tinha me contratado, ela estava no momento de preparação do ambiente. E no momento de preparação, a gente sempre faz um período de oração e um período de louvor antes, quando não tem ninguém. Se as pessoas já estão ali, a gente entra para algum lugar, num quartinho, um lugar mais, mais fechado, um lugar menor, e a gente vai lá, faz um período de oração e um período de oração, de louvor e oração. E aí ela estava ali e eu falei assim, você quer saber o nosso segredo? Aí ela, nosso segredo? Como assim? A gente tem um segredo. A minha empresa tem um segredo. Que é o segredo que faz tudo dar certo. Tudo que a gente faz aqui dá certo e funciona desse jeito tão maravilhoso porque a gente tem esse segredo. Você quer saber qual é o nosso segredo? Eu não tenho a menor ideia porque que eu chamei ela para isso. Eu nunca tinha feito isso com nenhum cliente. Porque tem muito cliente que não gosta. Aí ele falou, quero? Eu falei, então vem comigo. E aí eu levei ela pro quartinho lá. Eu, os meus funcionários que estavam trabalhando comigo no dia e essa colaboradora do Banco do Brasil. E aí a gente fez o período de oração e o período de louvor. E ela achou aquilo incrível. Ela já era uma irmã na fé, ela era presbiteriana, eu nem sabia. E ela começou a louvar também, tá? Quando terminou ela falou, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi o que você faz. Sacou? Isso é sacerdote de mercado. Sabe o que aconteceu no outro dia? Porque já eram algumas turmas, né? No outro dia, ela chamou a chefe dela. Ela falou assim, posso chamar minha chefe amanhã para ela conhecer o segredo? Eu falei, pode. Falou, mas ela não é cristã não. Eu falei, não tem problema. Se você sentir no seu coração, vamos mostrar para ela qual que é o segredo. E aí no outro dia a chefe dela veio e ela ficou encantada com o que a gente faz. Só que não é a gente está mostrando o que para ela? O Pai. A gente está entregando para ela o Pai. De forma simples, de forma objetiva, de forma clara. Isso é um sacerdote de mercado. A minha pergunta é, qual é a chance de você entrar dentro de uma diretoria do Banco do Brasil e pregar a palavra? Qual é a chance de você ser convidado para ir em Fernando de Noronha pregar a palavra por meio de um trabalho? Qual é a chance que você tem de ser convidado de ir lá na Campus Party, que é a maior feira de tecnologia do mundo, para pregar a palavra? É zero. Mas eu fui lá pregar a palavra, falar sobre meu pai, só que sem ninguém saber. Porque hoje eu vou nos lugares onde o meu pai me envia. Deus sabe exatamente onde eu tenho que ir, aonde Ele quer propagar o reino, porque no fundo, o plano é dele, não é seu. O caminho é dele, não é seu. O pensamento é dele, não é seu. Você faz o seu planejamento aí, submete ao Senhor, a própria palavra diz, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas você se inclui nos planos dele. A oração que você tem que fazer todo dia é, Pai, o que o Senhor estiver fazendo na terra, me inclua nos teus planos. Eu sou do teu time. Me deixa propagar o reino por meio das obras das minhas mãos, Pai. Me deixa fazer parte do teu exército, Senhor. Conta comigo, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E Ele vai incluir você nos planos para que você leve a palavra dele para aqueles os quais Ele quer que você entregue naquele tempo. Às vezes você não vai nem entender, cara, o que eu estou fazendo aqui? Quantos lugares eu já fui? E eu falei, Pai, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo aqui. Mas eu vou permanecer porque o Senhor tem um propósito. Eu sou um missionário, eu sou um embaixador aqui nesse lugar.
Então manda as pessoas com as quais o Senhor quer se revelar para elas. Uma vez eu fui a um grande evento e eu fui nesse evento com o objetivo de fazer conexões com pessoas novas que eu não conhecia. Eu falei, pai, eu quero conexões novas. Eu quero conhecer pessoas novas. Eu quero uma nova atmosfera. Então eu vou para esse evento. Era um evento também caro. Eu estava sem dinheiro para ir. Minha esposa falou, o que você sente no seu coração? Eu falei, amor, eu sinto que eu devo ir no presencial. Porque você podia fazer o evento online, ou então ir no presencial, eram pouquíssimas vagas, eram 96 vagas para o presencial. É um evento para 5.000 pessoas. Mas nessa ocasião, por conta da pandemia, estava só para 96 pessoas. E minha esposa falou assim, então vai. Eu falei assim, amor, mas a gente não tem grana para ir. É caro. Para esse momento, para nós é caro. Eu tinha perdido mais de 50% do faturamento da empresa, enfim, a situação estava complexa financeiramente falando. Mas eu tenho uma palavra, eu tinha uma palavra. Eu falei, bom, mas Deus tem falado isso comigo, um novo tempo, Deus tem falado isso aqui comigo. E ela falou assim, então vai, amor, Deus proverá. Eu falei, então bora. E aí fui lá e fui pro evento. E disse o seguinte para papai, falei, pai, quero conhecer pessoas novas, mas eu não quero me apresentar para ninguém. Eu vou ficar aqui quietinho. Eu quero uma experiência contigo. Eu vou ficar quietinho. E tem um detalhe, eu não vou facilitar. Eu vou dificultar. Eu vou ficar na mesa mais longe, na mesa que não tiver ninguém. Eu vou ficar o mais distante possível. E eu quero crer, Pai, que as pessoas que se achegarem naquela mesa são as pessoas às quais o Senhor quer me apresentar. E chegou no primeiro dia, eu fiquei lá, peguei a mesa mais distante, mais longe que tinha e fiquei lá quietinho. Daqui a pouco chegou uma pessoa. Essa pessoa eu já conhecia. E eu aqui dentro da minha cabeça, ela conversando comigo, e eu dentro da minha cabeça assim, pai, essa pessoa eu já conheço. Quero conexões novas. Mas, se o Senhor mandou ele aqui, pode ficar tranquilo. Eu vou conversar com ele. Só que tem um detalhe, ele é um pastor. Pastor super conhecido. E a gente ficou batendo papo. Não vou citar o nome dele aqui. Provavelmente você não conhece, então, né? É conhecido no nosso meio, né? Tá? E a gente ficou ali batendo papo e tal. Daqui a pouco chegou a filha dele. Eu já conhecia também a filha, a gente ficou batendo papo. Daqui a pouco essa filha trouxe um casal que eu não conhecia. Me apresentou a eles. E a gente ficou batendo papo ali e tal. E aí daqui a pouco eles foram embora. E eu fiquei por ali, fui pegar mais um lanchinho lá na mesa do café da manhã, pegar um cafezinho e tal. E aí chegou um casal que já me conhecia, mas eu não lembrava deles. E a gente ficou ali conversando, eles me contaram de onde eles me conheciam. Eles foram meus alunos na Academia das Nações, da Comunidade das Nações. E aí ele me mostrou uma foto, ele já tinha o kit Elias, tá? Ele tinha comprado o kit Elias, que é esse kitzinho aqui, né? E aí, e eu assim, né? Beleza, pai. E aí fui, assisti a palavra, fiquei ali por um tempo. No primeiro dia, não aconteceu nada. No segundo dia, não aconteceu nada. Mas no terceiro dia, aquele primeiro casal, que foram os meus alunos, eu cheguei um pouco atrasado nesse dia, olha só, cheguei atrasado. Eu fiquei tomando café com a minha esposa, batendo papo com ela, e eu cheguei atrasado. E aí eu cheguei lá, falei, vou tomar um café, ver se tem alguém ali. Né? E eu fui tomar um café, eles estavam lá, eles vieram falar comigo, Yuri, tem uma pessoa que eu preciso apresentar para você. Eu falei, é mesmo? Vamos lá. Aí eu falei, vamos, onde é que ela tá? Não, ela tá lá num lounge. Lounge é um lugar que só entra quem tem uma pulseirinha especial, que eu não tinha. Ou seja, eu não podia entrar naquele lugar. E aí eu falei, não, mas eu não posso entrar lá não. Ué, por que você não pode? Eu falei, não, eu não tenho a pulseira que entra. Rapaz, vamos, a gente coloca você lá. Eu falei, olha, eu não sei fazer isso. Eu não sei burlar as regras. Se é uma regra, eu vou deixar a pessoa que está ali empatando de você subir quem não pode, ele está fazendo o trabalho dele, eu vou deixar ele constrangido. Eu não gosto de constranger as pessoas. Enfim, eles me levaram lá, chegou lá, o rapaz era meu amigo, que estava na porta. Meu amigo. E aí ele olhou pra mim e eu falei, calma, eu sei que eu não posso subir, eu não vou subir, fica tranquilo. E eles ficaram do outro lado me chamando, vem, 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 e eu falei, não, não vou não, porque eu não vou subir, pô, vai ficar chato pro cara, tá? Nisso passa o dono do evento atrás de mim. E aí ele vira pro meu amigo e falou assim, ô, esse cara aí pode subir, o Yuri pode subir.
Olha que coisa incrível. O Pai, sabendo do meu coração, Ele me liberou, Ele me convidou. Ele botou o dono da festa que não deveria, o dono do evento, que não deveria estar passando ali naquele momento. Mas Deus faz tudo. Quando você se coloca em prol do reino, Ele te entrega favor diante dos homens. E aí ele falou, o Yuri pode subir. Por que ele disse isso? Eu não tenho a menor ideia. Quer dizer, eu sei qual que é a ideia, né? Agora eu sei. Mas assim, ele por ele mesmo. Ele não deveria ter dito aquilo. Não fazia sentido ele me liberar para subir. Mas eu creio que o pai colocou isso no coração dele e falou, libera meu filho que eu estou mandando ele subir. E aí eu subi para esse lugar e lá foi uma conexão atrás da outra. Eu sentei numa mesa lá em cima e as pessoas iam chegando. Oh, tudo bem? Olha, fiquei sabendo do seu trabalho, me diz aí, eu não entendi, como que funciona isso? E aí eu falava e já ia chegando outras pessoas, enfim, fiz várias conexões com pessoas novas de outros estados e a coisa foi se desenrolando, isso gerou negócios, foi incrível. Agora, no primeiro dia, eu conversei com as pessoas que eu já conhecia, mas Deus já tinha um plano. Eu te contei essa história inteira para você entender. Deus já tem um plano. E se ele já tem um plano, fica tranquilo. Você só pode pedir para ele te inserir nesse plano. Ele tem pessoas às quais ele quer se revelar hoje por meio de você. Ele pode usar você, como ele pode usar uma pedra, como ele pode usar uma mula. Só que ele ama filhos. Ele ama filhos. Ele ama quando filhos se colocam à disposição dele para pregar ele, para revelar ele a essa geração. Agora imagina você fazer isso todo dia por meio do seu negócio. Isso é incrível. Você não tem noção. Todo dia eu recebo testemunho dos meus alunos, dos meus clientes. Todo dia. Você já imaginou isso? Todo dia você recebeu um testemunho diferente do que Deus está fazendo na vida das pessoas usando aquilo que você faz. Isso não tem salário que pague, não tem dinheiro no mundo que pague isso. De você se sentir útil para o Pai, de você falar assim, caramba, Deus está usando um negócio tão simples, uma caneca, uma caixinha, um bolo. E isso está vindo pelas minhas mãos. Que privilégio é esse? Eu faço as lives, eu me emociono porque é lindo de ver isso. É lindo. É um senso de realização e cumprimento de propósito que você não tem noção. É maravilhoso isso. E aí talvez, nessa hora de você falar assim, tá Yuri, mas como é que eu faço isso? Geralmente os medos que surgem nessa hora, e eu estou falando isso porque eu vivi isso, é o seguinte. Primeiro delas, eu não tenho conhecimento da palavra. Yuri, mas eu não sei a Bíblia. Eu não sei a palavra. Deixa eu te dizer, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você precisa entender que é conhecer e prosseguir em conhecer. É o tempo inteiro crescendo no conhecimento da palavra. Isso vai te tornar o verbo. Não é saber de Gênesis a Apocalipse. Se alguém um dia te perguntar, mas e tal coisa? Aí você fala assim, olha, eu vou estudar para te explicar. São 66 livros. A Bíblia, ela é imensa. E eu não sei se você já percebeu que às vezes você lê uma passagem e você tem um entendimento e aquilo entra no seu coração de uma forma tremenda. Meses depois, dias depois, semanas depois, anos depois, aquela mesma passagem gera em você um outro significado diferente. Isso é o Espírito vivificando, tornando essa palavra viva em você e por meio de você. Então entenda, não é que você não precise do conhecimento, mas Deus usa você com o que você tem. Você tem duas escolhas. Ou ficar com medo porque você não tem conhecimento da palavra, e aí permanecer onde você está e nunca conhecê-la verdadeiramente, ou então você vai conhecer a palavra. Se propor todo dia a conhecer ela, a estudá-la,
a gerar nela, a gerar em você um verbo, uma ação por meio da palavra. Eu não estou dizendo aqui sobre estudo bíblico. Eu estou dizendo sobre viver a palavra, colocar a palavra em prática todo dia. É completamente diferente. Você usa o estudo para gerar um movimento, para gerar um verbo, para gerar uma ação. Leia um versículo e transforme aquilo numa ação. Como eu posso executar esse versículo? Como isso pode ser algo prático para mim hoje? Por exemplo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que você poderia transformar isso em um verbo? Cara, então tudo que eu fizer hoje, eu vou pegar. Se conhecer a verdade é conhecer a palavra, eu vou ler um livro hoje e vou falar o que de Deus tem aqui. Qual é o versículo que corrobora com essa verdade apresentada nesse livro? Pronto, transformou em uma ação. Em todo mundo que eu conversar, eu vou tentar fazê-la conhecer a verdade. Pronto, transformei em um verbo. Eu vou aprender esse versículo de forma prática. Entende a diferença? Então, primeiro, eu não tenho conhecimento da palavra, eu não sei a Bíblia inteira. Deixa eu te dizer, até o fim da sua vida, você não vai conhecer a palavra inteira. Yuri, que absurdo. Não. Sabe por quê? Porque o Espírito vivifica. A letra mata. Você pode ter lido a Bíblia 100 vezes ela inteira. Mas é o Espírito quem revela o significado e o significante daquela palavra em você. Para ela se tornar um movimento em prol do reino na Terra. Entendeu agora? Então é conhecer e prosseguir em conhecer, ou seja, é conhecer constantemente. Conhecer no original significa ter experiências. Então é ter experiência com a palavra. É isso que vai fazer você conhecer a palavra. Não tenha medo, de repente você é um novo convertido, de repente você está começando seu negócio agora com a cultura do reino. Não tenha medo. O que você faz? Leia a palavra todo dia. Estude a palavra todo dia. Converse com o papai todo dia. E o Espírito Santo vai te lembrar de tudo. Você já percebeu que eu não falo o endereço? Eu cito a palavra sem falar o endereço? Porque o que era o endereço? O endereço era uma maneira de você encontrar. É como se fosse tags. É como se fossem etiquetas na palavra para ficar mais fácil você criar uma referência. Para as pessoas acharem. Então, na realidade, o versículo, o capítulo, foi só um mecanismo pelo qual o homem achou de organizar a palavra e facilitar você encontrar a palavra, o endereço. Mas a palavra no original não tem versículo, não tem capítulo. Ela é contínua. Né? As cartas de Paulo. Era uma carta. Paulo não foi botando assim, capítulo 1, versículo 1. Não. Isso foi criado para facilitar. Só que hoje você tem uma coisinha chamada celular, que a sua Bíblia está aqui. Você põe no Google lá o versículo bíblico, escreve Bíblia e aparece já em várias versões. Então, quando eu te falo o versículo, né, conhecereis a verdade vos libertará. Coloque isso lá no Google, por exemplo, e encontre a palavra. Vá ler, crente. Vá, se vira para achar. Hoje é fácil fazer isso, antigamente não era. Então, eu não cito o endereço. Muitas vezes, eu nem sei onde está o endereço, mas a palavra vem à memória porque eu já li ela. O Espírito vivifica, ele traz vida por meio para que a gente declare a palavra. Você não precisa dizer o endereço. Basta você declarar a palavra. Outro medo que as pessoas têm muito é, Yuri, mas eu não sei empreender. Como que eu vou ter um negócio? E aí, para isso, vocês precisam caminhar com as pessoas que sabem fazer isso, que vão te ajudar a empreender. Empreender é uma mentalidade que libera um estilo de vida. Então, empreender é resolver problema. Empreender é resolver problema. É você ser capaz de se deparar com um obstáculo, um problema e não ser parado por ele, porque você tem um propósito. Então é uma mentalidade que libera um estilo de vida, um comportamento. Então se você não sabe empreender, o que você tem que fazer? Se juntar com pessoas que empreendem. Andar com elas, aprender com elas, ter experiências com elas. Yuri, mas e se essa não for a vontade de Deus?
E se a vontade de Deus para mim é ser servidor público? Você pode ser um empreendedor, servidor público. Eu, quando fui servidor público, eu fui servidor público durante 2 anos, concursado. Tá? E eu era empreendedor lá dentro. Eu transformei, por exemplo, um processo que demorava 4 horas em 20 minutos. Isso é empreender, resolver problemas. É uma mentalidade que libera um estilo de vida. Então, você entenda o seguinte, que a vontade de Deus, você só vai conseguir descobrir se aquela é a vontade de Deus quando você se colocar em movimento. Quando você se colocar em movimento em prol da palavra, você vai descobrir se aquela é a vontade de Deus ou não. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um filho e o seu filho começa a tomar uma decisão errada e ele está indo para longe dos caminhos do Senhor, ou pelo menos longe do caminho moral e ético. Não vou nem colocar o Senhor aqui. Vamos colocar uma coisa mais genérica ainda. Né? Seu filho está sendo desobediente, seu filho está praticando bullying, sei lá. Você, como pai e mãe dele, você vai alertá-lo? Eu tenho certeza que vai. Agora, se você, que é um ser limitado, faz isso pelo seu filho, que dirá Deus não fará isso por você, por quê? Claro que ele vai fazer. Então, o que você faz? Pai, eu estou em movimento. Eu me coloquei em movimento. Confia nele. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Entrega os seus caminhos ao Senhor. O que são os caminhos? É por onde você está andando. Confia nele e tudo mais ele fará. Ele vai gerando as pessoas, ele vai gerando outros caminhos, ele vai te dizendo se aquela direção está certa ou se ela está errada. É isso que ele faz. Você tem que confiar que ele é seu pai, que ele te ama e que ele não vai deixar você ir para longe do propósito que ele tem para você. Ele é seu pai. Então a única maneira que eu já descobri de como descobrir a vontade de Deus é entrando em movimento, é gerando a ação. E nessa ação ele fala, filho, não é por aí. Ou às vezes ele não fala, mas ele manda sinais, ele dá sinais de que aquele não é o caminho. E aí fica tudo muito mais claro. Eu já tive vários projetos que eu desenhei, construí e entreguei para ele. Mas entreguei como? Indo atrás, correndo atrás de cliente e tal. E o projeto não prosperava. Se não prosperou, mano, sacou? Porque a prosperidade vem dele. É natural. Está nele. Ele é próspero. Entenda? Prosperidade é crescimento. Então, quando você submete isso, quando você se coloca em movimento, ele se revela nos caminhos. Tem muita gente que acha assim, não, mas teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Yuri, eu consagrei minha empresa ao Senhor. Eu falei, é mesmo? Que legal. E aí, como é que é isso? Não, eu decidi definitivamente pagar os impostos corretamente. Eu vou pagar tudo certinho, não vou mais sonegar. Falei, ih? Não, pois é, então, consagrei minha empresa ao Senhor. Falei, não, então você não entendeu ainda. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Consagrar sua empresa ao Senhor, ser um sacerdote de mercado não tem nada a ver com pagar imposto. Pagar imposto é obrigação de todo cidadão. É cumprir a lei. Sacerdócio de mercado é você pegar tudo e entregar tudo para Deus. E fazer daquilo uma ferramenta de propagação do reino, de forma intencional. Seus clientes não precisam nem saber disso. Mas se você souber e você usar isso como ferramenta para a propagação do reino, o papai já vai ficar feliz com isso. Então eu não estou dizendo que sacerdócio de mercado, consagrar sua empresa, seus negócios, sua profissão, né? O seu salário, é você entregar o dízimo, entregar a oferta. Não, a partir de hoje eu vou dar o dízimo, eu vou separar uma parte de oferta como semente, eu vou pagar os meus impostos, eu não vou mais mentir no imposto de renda. Não, isso é obrigação de todo cristão. Obrigação. Você não está fazendo nada além do que você deveria fazer como cidadão brasileiro. Agora, se você quer viver o sacerdócio de mercado, propagar o reino, é você pegar esse propósito, botar nesse produto aí, entregar esse produto para os seus clientes com um propósito do céu.
com uma entrega, com uma revelação de quem o Pai é. Então, o que você tem que fazer para ser um sacerdote de mercado? Incluir o verbo em tudo que você faz, imprimindo o propósito do Pai em tudo, revelando o Pai em tudo, quem Ele é, quais são os atributos dele que precisam ser comunicados à terra neste tempo. Isso é ser um sacerdote do mercado. É você imprimir esse propósito em tudo que você faz. É você entregar ele em tudo que você faz. É você falar dele em tudo que você faz. É você ser o verbo. É você pegar o seu produto e de forma intencional imprimir nele o DNA do céu. Yuri, mas como eu faço isso de forma prática? Vou te dar uma maneira de você estruturar isso da forma mais simples que eu conheço, tá bom? Forma mais simples. Eu quero que você pegue um produto que você tem, tá? Então, mais uma vez, vou pegar aqui meu papel só para você entender, tá? Como fazer isso. Então, você vai pegar primeiro um produto, tá? Essa aqui é a forma mais simples e rudimentar de como fazer isso, tá bom? Tem outras maneiras, essa aqui é só uma delas, tá? Então, você vai pegar aqui um produto que você tem, um produto ou um serviço, vamos supor que você seja arquiteto, né? Você faz design de interiores, ou você é um confeiteiro, um cozinheiro, uma cabeleireira. Você vai pegar um produto que você tem, tá? E aí esse é o passo 1. Depois o passo 2 é você pegar um versículo, uma palavra. Então você vai pegar uma palavra que você ama, que você acha que você acredita que se você entregar isso dessa forma, isso vai fazer a diferença na vida dos seus clientes. É só olhar para os seus clientes, as pessoas que você que já compram de você, tá? E aí você vai conectar essas duas coisas. Então você vai conectar isso em um propósito. Então você vai conectar isso, vai pegar o produto e a palavra e você vai juntar. Como eu posso entregar esta palavra por meio desse produto? Posso escrever uma carta para o cliente? Eu posso gerar uma experiência na hora de entrega? Né? Então tá aqui, ó. É assim que você vai fazer. Produto, palavra, propósito. Então você vai pegar o produto que você já tem, você vai procurar uma palavra, um versículo bíblico mesmo. Você vai conectar esses dois em um propósito para entregar a essa geração. Um propósito para revelar o Pai na Terra. E assim é a maneira mais simples que eu conheço de você conectar a palavra e tornar o seu produto um verbo, uma ação em movimento do reino em prol dessa geração. Sacou? Tem outras maneiras de fazer isso? Tem. Mas essa é a forma mais simples que eu conheço, que eu vou te ensinar hoje. Porque o reino é simples. Tá bom? Amo você. Deus te abençoe. Por hoje é tudo isso. Entenda. Deus está esperando o seu posicionamento para que Ele comece a usar você como ferramenta na mão dele. Ele quer usar o seu produto para que você seja a palavra em movimento para entregar um propósito do céu. Bora, levanta e anda.